Olá, vamos trabalhar redação discursiva. Estou sentindo aí algum medinho de redação. Não tenha medo. Use a redação a seu favor como aliado para a sua aprovação. Não tenha medo. Prova de redação, ela é difícil, mas é possível se preparar para ela. Ponto. Tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível, é sempre possível essa preparação, é entender a natureza do texto, é entender a estrutura do texto, é entender que acerto é um processo e que há certas etapas desse processo que precisam ser adotadas na melhor sequência possível. Então, e aplicar aquilo que se aprende, tá bem? Então, nós vamos trabalhar a redação discursiva, especificamente a modalidade do seu concurso, que é a dissertação argumentativa, e nós vamos ver os melhores caminhos, as melhores dicas, a pedagogia do não, né? O que você não deve, não pode fazer para que sua nota seja boa. E vamos juntinhos, de mãos dadas, me dá sua mão, vamos juntos. Só largo sua mão quando você estiver na lista de aprovação do seu concurso. Eu sou Tereza Cavalcante e vamos andar juntos aí neste caminho que é aprender a fazer uma redação, uma dissertação argumentativa dentro daquilo que o seu examinador espera de você. Vamos entender o que ele quer? Vamos lá. Olha só. A redação discursiva, quando propõe uma dissertação argumentativa, propõe um texto que discorra sobre um tema. Então, a dissertação é um texto que discorre sobre um tema. Um tema proposto pela banca. E argumentativa, porque você tem que defender, apresentar e defender uma tese. Apresenta e defende, fundamenta, apresenta e defende uma tese, que é um ponto de vista sobre um tema, uma opinião. Um ponto de vista, não precisa ser a sua verdade ideológica não, tá? É um ponto de vista, é uma opinião sobre um tema. Sem usar a primeira pessoa. Depois nós vamos falar disso, dessa estrutura. Então não vamos usar a primeira pessoa, não vamos dizer acredito que a redução da idade penal não trará diminuição da criminalidade no Brasil. Também não é acreditamos que, acredita-se que, ou simplesmente a redução da idade penal não produzirá a diminuição da criminalidade. É um ponto de vista, mesmo que você não use a primeira pessoa. Bem, mas nós só vamos falar disso aqui depois. Só para você entender o que o examinador quer de você. Ele quer que você discorra sobre um tema e apresente e fundamente uma tese, uma opinião, um ponto de vista sobre aquele tema. O olhar do examinador sobre a prova de redação discursiva é um olhar que avalia 4 critérios. O critério da apresentação, que é a legibilidade do texto, o critério da estrutura, que é a organização de parágrafos, a apresentação é a estética do texto. É o primeiro contato que o seu examinador tem com o seu texto. Antes de ler a sua redação, o examinador vê a sua redação. E é importante apresentar para ele um produto que seja agradável. Não precisa ter letra bonita, a gente vai falar, neste bloco nós vamos falar de apresentação, de estética. Mas é importante criar uma boa primeira impressão. A estrutura é a divisão paragráfica do texto. É a divisão do texto.
é aquela famosa divisão em introdução, desenvolvimento e conclusão. E a formatação do parágrafo também entra em estrutura. A formatação do parágrafo, como é o parágrafo ideal? Depende. A introdução tem uma estrutura ideal, o desenvolvimento tem outra. Formatação do parágrafo e a conexão entre as partes, a chamada coesão textual. Tudo isso é avaliado na estrutura. O conteúdo é o alinhamento do seu texto ao tema proposto. Primeiro, né? Se o seu texto não estiver alinhado ao tema proposto, aí você está em uma situação difícil, porque é considerado fuga ao tema, é eliminação na certa. Alinhamento ao tema proposto. Também aqui é a pertinência, correção conceitual, relevância e precisão dos dados apresentados. O que você escreveu está correto? Você deu um conceito, esse conceito é correto? Você deu um dado estatístico, este dado é correto? Essa correção aqui não é gramatical, é dar as informações. É pertinente ao que foi pedido? É relevante? Porque às vezes é correto, mas não é relevante, né? Podia ter tratado outro argumento. E a linguagem, que é a formalidade. A linguagem desse texto tem de ser uma linguagem formal, formalidade e correção gramatical. Correção gramatical. Certo? Então vamos tratar de cada um desses aspectos no nosso curso de redação discursiva para dissertação argumentativa. Vamos começar com a apresentação. Eu repito, é o primeiro contato que o examinador tem com o seu texto e é importante que você cause uma primeira impressão. Acredite em mim, os corretores de redação ficam muito chateados quando se deparam com um texto que parece ter sido escrito sem nenhum zelo, sem nenhum capricho, sem nenhum, eu diria, respeito pelo trabalho de quem vai corrigir. São textos rabiscados, textos com dificuldade de legibilidade, e aí a gente pega aquele texto e coloca no fim da fila, no fim da lista. Mas ele volta, né? Porque eu vou corrigindo os de cima, aí quando volta eu digo, ai meu Deus do céu, é aquele texto de novo. Aí boto, até que não tem mais nada para corrigir a não ser aquele. Mas aí você é capaz de imaginar o meu mau humor? Quem é que sofre se o corretor da redação estiver de mau humor? O candidato. Então a gente tem que fazer de tudo para entregar uma estética agradável, para que não haja nenhuma dificuldade de leitura por parte do examinador. Ai, Tereza, eu acho isso um preciosismo, uma frescurinha. Mas não é, acredite em mim. É o primeiro recado que você está dando para ele, é um recado subliminar. Eu respeito o seu trabalho, estou apresentando um texto esteticamente agradável para ser lido. Então vamos falar do primeiro tópico da apresentação, que é legibilidade. A legibilidade, ela pode ser avaliada objetivamente. Então, uma letra legível não é uma letra bonita, não necessariamente. Há letras bonitas que não são legíveis. Deus me livre corrigir uma redação de 30 linhas, escrita essa redação por um calígrafo. Porque a letra de caligrafia, aquela letra desenhadinha, sabe, de convite de casamento, é linda, mas ela não é fácil. Não é fácil. Ela é muito ornamentada. Então, legibilidade, primeiro, eu vou escrevendo aqui como se isso aqui fossem, né, linhas de uma folha pautada. Legibilidade, primeiro, é a distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Se a sua letra for de forma, letra de forma, a distinção é a altura, né? Na letra de forma, a distinção é a altura. Então, a sua letra maiúscula tem que ser mais alta do que as letras minúsculas. Então, o primeiro tópico da legibilidade é a distinção entre maiúsculas e minúsculas, e se for a letra de forma, você vai pela altura. Tereza, eu posso usar a letra de forma? Pode. Eu posso usar letra cursiva? Pode. Eu posso usar letra tipográfica, que é essa aqui, ó, que é a minha letra natural. Tipográfica, você tá vendo? Ela não é uma letra cursiva, porque a letra cursiva é aquela que não dá espaço entre as letras da palavra. Elas andam de mãozinhas dadas e a minha eu tenho um espaço. Você pode usar o tipo que você quiser, desde que você diferencie maiúscula de minúscula e que você não misture. Essa mistura, deixe-me explicar. Você não pode fazer isso no primeiro parágrafo, isso no segundo e isso no terceiro. Mas pode, sem problema nenhum, usar este H, que é um H de forma, né? O H cursivo maiúsculo, tem gente que não consegue fazer. E aí, a partir deste H, a sua letra é de forma, sem problema. Ou você, eu faço Brasil, Tereza, só que o meu R minúsculo não é cursivo, também não tem problema, tá? Essa mistura faz parte da sua individualidade, tem até relação com traço de personalidade. Então, o que você não pode fazer é começar com um tipo de letra, no meio usar outro e no final usar outro. Você pode misturar, mas essas misturas têm de criar um padrão, né? Regular. Então, esse é o primeiro aspecto da legibilidade, é a distinção entre maiúsculas e minúsculas. O segundo aspecto da legibilidade é o traço distintivo, diferenciador entre os grafemas. O que são grafemas, Tereza? O conjunto de letras e de sinais de pontuação, sinais de acentuação, este conjunto de letras e sinais é chamado de grafema. E aí você precisa diferenciar. Eu vejo muita redação em que a pessoa vai escrever o A com H, A, aí faz assim. Vai escrever o A com acento grave, faz assim. Vai escrever não, faz assim. Então, olha, a rigor, você não está diferenciando o tio do acento grave do acento agudo. E isso não é bom, tá? Então, você precisa apresentar um traço que diferencie o tio do acento grave. Eles não podem ser iguais. É isso. Então, isso é importante para você não depender da boa vontade do seu examinador. Gente que vai escrever a palavra física, a educação física é importante, faz assim, ó. Eu digo, cadê a diferença entre o acento e o pingo no i? Não há diferença. Então, você tem de diferenciar o tio do acento agudo, o pingo do acento, você tem de diferenciar o N do U. Muita gente escreve assim, ó, vai escrever letra de forma e faz assim. Muita gente tem esse M invertido, fica parecendo um W. Então, esse traço distintivo entre os grafemas é importante. Saber que é um A e não um O. Saber que é um tio e não um acento grave. Tá? Isso tudo tem a ver com legibilidade. E o terceiro aspecto da legibilidade tem a ver com o espaçamento. O espaçamento que você deixa tanto entre letras, que tem de ser mínimo, né? O espaçamento entre letras é mínimo. Se sua letra é cursiva, não há espaçamento entre elas. E se sua letra é de forma ou tipográfica, existe, mas mínimo. E o espaçamento entre palavras, que tem de ser suficiente. O espaçamento entre palavras tem de ser suficiente.
não escreva palavras próximas umas das outras, ó, porque isso aqui fere a legibilidade, a fluência, a fluidez na leitura do seu texto. Então, basicamente, a legibilidade é avaliada a partir desses critérios. O texto diferencia maiúscula e minúscula. Cada um dos grafemas tem um traço distintivo. Há um espaçamento mínimo entre letras e entre palavras suficiente que me dê conforto, né? Que não dependa, a regra é, não dependa da boa vontade do seu corretor. Não é ele que tem de ter boa vontade. Você é que tem de entregar para ele um texto legível. Então, a legibilidade, ela nasce desses critérios, mas ela não, a apresentação não se reduz à legibilidade. Também na apresentação entra a questão relativa às margens e à translineação. Nós temos 3 margens no texto. Esta margem aqui, que é a margem esquerda, tá? Aqui eu coloquei isso porque normalmente vem assim numerado, às vezes não é essa coluna, né? Às vezes só é essa margem esquerda. E aqui a margem direita. Você vai escrever do início ao fim da linha, a não ser, claro, quando você abrir parágrafo, porque aí tem a margem de parágrafo. Então, esta aqui é a margem esquerda, esta aqui é a margem direita, já definidas na folha de redação para o texto definitivo, e a única coisa que você vai acrescentar, que você vai abrir, é uma margem de parágrafo. Essa margem de parágrafo precisa ficar em uma distância razoável da margem esquerda. Você pode utilizar seu dedo como mecanismo aqui para identificar essa distância, um dedinho é suficiente, ou a tampa da caneta, né? Que tá a caneta e não tem aquele rabicho da tampa, você pode colocar isso aqui, ó, esse tamanho aqui. E aí você padroniza. A cada parágrafo que você vai abrir, você dá esse espaço e mantém essa distância. Não vá diminuindo ou aumentando essa distância. Tereza, mas olha, tenho dúvidas. Se eu estiver escrevendo e a linha acabar, ó, escrevendo e de repente, olha, Tereza, eu estou escrevendo e de repente a linha acaba. Aí você faz o que eu fiz. Você faz a translineação. Translineação é a mudança de linha. Aqui, Tereza, você usou o underline. Eu usei o underline porque não cabia nem o hífen aqui. Se couber, ó, se couber o hífen da translineação, use. Se não couber, use o underline. Então, o seu plano A é usar o hífen, que é o sinal da translineação. Se não couber o hífen, você usa o underline. Posso misturar, Tereza? Porque aqui, ó, ficou numa linha o underline, na outra linha o hífen. Pode? Pode sem problema. Você não tem controle sobre isso, tá? Então, você vai usar o hífen como plano A, o underline como plano B e pode misturar sem problema nenhum. Tereza, eu tenho uma outra dúvida. Às vezes eu estou escrevendo, eu vou escrever a palavra perspectiva. Mas aí eu vejo que a primeira sílaba da palavra é muito grande. E imagine, Tereza, que ela não coubesse aqui. Esse espaço que ficou aqui, ó, esse espaço aqui, ele é insuficiente para eu colocar a primeira sílaba da palavra seguinte. Aí vai ficar esse espaço, sem problema. O seu examinador vai entender que esse espaço aqui existiu entre a última palavra e a margem direita, que você não vai preencher, tá? Você não vai fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Você deixa em branco.
ele vai entender que esse espaço aqui, ele decorre do fato de que a primeira sílaba da palavra subsequente não cabia aqui. Então, e você não é uma máquina, né? Você não é um editor de texto, não dá para escrever e depois selecionar e justificar. Então, quando a primeira sílaba da palavra subsequente não couber nesse espaço, esse espaço pode ficar, não prejudica a legibilidade. Ah, Tereza, mas eu posso ir puxando as palavras mais para cá? Pode também, não tem problema nenhum, tá? Mas não precisa ficar ansioso, nervoso com isso, que se ficar esse espacinho, porque esta sílaba não cabia, não tem problema. Tereza, se eu for separar uma palavra e eu fizer assim, ó, na separação, aqui vai caber, eu tenho que não caber, ó, na divisão silábica, eu posso fazer isso, Tereza? Eu pus o hífen aqui e aqui embaixo eu pus outro. Não, você não vai poder botar esse aqui, tá? Em regra, o hífen ou o underline, se não couber o hífen, da translineação, da mudança de linha, fica no fim da palavra, no fim da linha. Você vai escrever este hífen aqui, que é o caso da dupla hifenização, se você estiver separando uma palavra, como, por exemplo, pós-graduação, e você estiver translineando exatamente na hora do hífen. É uma palavra que já tem hífen, ou então um verbo com pronome em ênclise, deve-se, por exemplo, e você vai mudar a linha no momento do hífen. E aí você coloca o hífen da translineação e o hífen da palavra. Chama-se dupla hifenização. Mas é só neste caso. Em regra, não há aqui. Tereza, o que é que eu não posso fazer? Você não pode deixar um espaço. Eu estava escrevendo aqui, eu escrevo assim, ó. É necessária. Aí eu escrevo. É necessária. Aí eu venho para cá, a participação de todos, ó, cabia aqui, por que eu deixei esse espaço em branco? Isso aqui é erro. Você não pode cometer erro de separação silábica, então eu vou dividir para que o brasileiro possa... Aí eu faço isso, ó, não posso, é erro de divisão silábica, não é? É erro de ortografia. Então você não pode deixar esses espaços, não pode ultrapassar essa margem, por favor, ela é o seu limite, e você não pode dividir a palavra de maneira errada, tá? E essa margem de parágrafo, ela tem que ser um padrão. Você abre da primeira vez e mantém essa distância toda vez que precisar abrir um parágrafo. Retificação do erro, Tereza. Como é que eu retifico um erro? Se você errar, ó, errei de propósito, e perceber na hora, você faz isso, ó. Se você errar e perceber na hora, você passa um traço simples sobre a palavra errada e escreve o certo adiante. Não use travessões. Então, você não vai pegar o erro e fazer assim, não, e nem vai pegar o erro e fazer assim, que aí você vai cometer um erro, na verdade, de pontuação, que os travessões não servem para isolar erro em redação. Então, o seu protocolo passa um traço simples e escreve o certo adiante. Vou perder ponto? Provavelmente não. Aí vai depender da orientação do coordenador dos corretores do seu concurso, mas isso aqui é uma forma universalmente empregada de retificação do erro. Você vê que eu não estou chamando de rasura. Isso aqui é rasura, isso aqui é rasura, isso aqui não. É retificação do erro. Mas, Tereza, se você só vir o erro depois de ter terminado o texto. Há um erro aqui,
Eu terminei o texto, só vi depois, não consigo passar um traço simples e escrever adiante. Então, eu venho aqui, passo o traço simples e escrevo aqui o certo. Vou perder ponto? Não sei, tá? Vai depender também muito da orientação do corretor. Em regra, os corretores julgam que o limite é a legibilidade. Então, se eu li numa sequência, se eu li com fluência, com fluidez, não empaquei aqui, não prejudicou nada. Mas olha, cá entre nós, olha para mim. Se você deixar o erro, você vai perder ponto com certeza. Que é um erro de ortografia, avaliado lá na correção na linguagem. E se você corrigir, pode ser que você não perca. Eu corrijo sempre, porque além de ser possível que eu não perca pela correção, mas eu com certeza vou perder pelo erro, quando eu corrijo, eu salvo a minha dignidade, né? É uma maneira de dizer, olha, eu sei que eu errei. Então, opte pela correção. Tereza, e se eu esquecer uma palavra? Olha para cá. Esqueci de pôr uma palavra no texto e só vi depois. Aí você vem aqui da maneira mais discreta possível e introduz a palavra que você esqueceu aqui. Você insere esta palavra, não faça a gaivotinha, tá? Só insira a palavra da maneira mais discreta entre as palavras, né? Que aqui eu apaguei tudo, deixa eu fazer de novo. No melhor lugar para ela. Vou perder ponto, Tereza? Não sei, provavelmente sim. Aqui provavelmente sim. Mas se você não colocar a palavra, você vai perder muito mais. Porque a frase vai ficar sem sentido. E aí, veja, se eu não colocar a palavra, eu afeto o conteúdo do texto, que é bem mais importante do que a apresentação. Essa apresentação vou repetir mais uma vez, né? Estou sendo redundante até, mas é isso mesmo. Eu vou repetir para deixar claro que essa apresentação é só para você semear o terreno da boa vontade psicológica do seu examinador. Porque é o primeiro contato, tá? Então, se você não fizer esta inserção, você vai perder muito mais, porque você vai perder por conteúdo. Tô lendo a frase, esqueci de pôr uma no texto. Uma o quê? Então, não vai fazer sentido, então a gente sempre vai inserir. Certinho? Isso é retificação do erro. Não estou nem chamando isso de rasura. Retifiquei o erro. Tereza, às vezes eu ponho uma vírgula e não era. Faz isso, né? Ou se você pôs uma vírgula e vi que não tinha vírgula na hora. Então você pode fazer isso, ó. Aí escreve tudo aqui de novo sem usar o sinal de vírgula. Então, é isto, tá? A gente tem aqui essas perguntinhas, eu coloquei aqui outras título. Em regra, em redação, o título só deve ser dado se houver solicitação expressa. Título apenas se a banca solicitar de modo explícito, de modo claro. Dê um título à sua redação. No silêncio da banca, se a banca não pedir nada, você não dá título. Se der título, o título vem na linha 1. Se houver título aí, você vai ter que ficar de olho na sua prova. Se estiver escrito dê um título, aí você dá título na linha 1, ele fica centralizado, de preferência uma frase nominal, sem verbo, e você começa a escrever o seu texto na linha 2. Não pule linhas entre o título e a primeira linha do texto. Mas a gente só dá título se houver solicitação. Isso é regra em prova de concurso público. E o número de linhas você vai ter lá também na sua prova. Então, atenção,
porque a prova estabelece o limite máximo e mínimo. Estabelece o mínimo e o máximo. Se não aparecer o mínimo, só o máximo, quer dizer que não há mínimo, né? Você só tem aquele limite máximo estabelecido. Então, a prova está falando 30 linhas, no máximo. Não tem mínimo, então eu posso fazer 5. Provavelmente você não vai, em 5 linhas, conseguir nota suficiente para se manter em competitividade, né? A gente tende a chegar muito próximo aí, ocupar 80% do número máximo de linhas no mínimo. Mas isso aqui você fica de olho na sua prova. Na sua prova, você tem de saber ler com clareza o comando de prova. Isso são só 2 aspectos que eu já estou chamando sua atenção, você deve observar no comando da prova. A presença de título é raríssimo que ele seja pedido e o número de linhas. Mas há outras coisas que você precisa olhar, né? O tema direitinho, precisa interpretar o tema, mas aí a gente já começa a entrar no outro critério que é o conteúdo, mas antes dele a gente ainda vai falar de estrutura na nossa próxima aula. Por enquanto, foi só esse namoro, paquera, flerte com o examinador, semeando o terreno da boa vontade. Bons estudos!